Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Deia. Hoje eu vou gravar para vocês ver duas receitas, tá? Aqui tá os ingredientes de uma receita e aqui tá os ingredientes da outra receita. Aí o que eu vou acrescentar ainda nessa receita é a água que eu coloquei ali para mornar, daqui a pouco eu vou pegar, mas uma diferença. Nas duas eu vou usar a mesma farinha, que é essa aqui, a Ofélia farinha de trigo para pastel, tá? Vocês podem usar aí uma farinha de boa qualidade que vocês tenham. Mas na descrição do vídeo eu deixo o link da LCA Alimentos para vocês saberem aonde vocês encontram as farinhas de trigo da Ofélia da linha profissional. Esse fermento aqui, meu filho reformou, já era 6 horas da tarde. Pode ver que ele já começou a subir bolha, tá? Então ele começou a crescer, ele tá ativo, eu sei que ele tá bom porque a semana passada eu reformei ele cresceu super bem. Então vou usar esse fermento que foi reformado às 6 da tarde. Esse fermento aqui, como vocês estão vendo, ó, ele tem bolhas, tá saindo bolhas, mas tem uma semana que ele tá na geladeira. Vou fazer uma receita com esse fermento. Então, para essa receita a gente vai estar usando 500 ml de fermento, tá? Aqui eu separei 1,5 kg de farinha de trigo, pode ser que usa mais, pode ser que usa menos. 10 gramas de sal, 125 gramas de açúcar e uma xícara de óleo de 250 ml. E vou usar também 500 ml de água morna, que eu vou medir nesse copo aqui, tá? Então, uma receita vai ser feita com o fermento de litro, que já tem uma semana que tá na geladeira. E a outra receita vai ser feita com o fermento de litro, que foi reformado hoje à tarde, pra gente ver qual a diferença das duas receitas, qual que vai crescer mais rápido, qual que vai demorar mais para crescer e qual que vai ser o resultado do pão feito com esses dois fermentos, tá? Então isso eu tô gravando hoje pela primeira vez, os dois juntos, pra gente ver o resultado juntinho e vou mostrar pra vocês certinho como que eu vou fazer. Então eu vou pôr minha farinha aqui de lado, vou começar, né, gravando primeiro o do fermento que tava na geladeira. Então deixa eu pôr minha bacia aqui. Vou gravar aquele ali primeiro. Aqui eu vou deixar a bacia, pegar minha colher. Vou precisar aqui, ó, mexer o meu fermento. Tem que mexer ele bem mexido, tá? Porque a farinha tá no fundo, não vai usar só a água, tem que usar o fermento bem mexido. E como já é tarde da noite, gente, já é 11 horas, que eu tô amassando bem tarde, porque eu cheguei do serviço hoje tarde também, que perdi o ônibus das 8h05. Aí peguei o das 8h40, cheguei em casa 9 e pouco. Daí cheguei, fui jantar, fazer umas coisas pra depois vir gravar o vídeo, que daí assim ele vai demorar um pouco mais pra crescer, eu posso dormir um pouco mais. Ó, então mexi bem, ó, ele fica parecendo um leite. Vou tirar 500 ml desse fermento e 500 ml de água. Vou acrescentar uma xícara de óleo, 5 colheres de açúcar e uma colher rasa de sal. Se você quiser mais salgado, você não coloca o açúcar e aumenta o sal. Se você quiser fazer com banha, pode colocar uma xícara de banha. Se quiser fazer com margarina, coloca 3 colheres bem cheias de margarina, tá? Mas assiste aí o vídeo inteiro para vocês verem qual vai ser o ponto que vai ficar a minha massa. Lembrando, gente, também que agora eu tô com um grupo de WhatsApp para quem tem dúvidas sobre o fermento. Quem assiste os vídeos ainda fica com alguma dúvida, pode me chamar lá no meu WhatsApp que eu vou estar adicionando vocês no grupo e assim vocês vão poder tirar suas dúvidas, tá? Então agora eu vou parar aqui um pouquinho, posicionar meu celular e já volto. Ó, gente, o fermento, vou mostrar para vocês certinho para vocês verem. Então eu vou medir 500 ml de fermento, ó, fica bem grosso, parecendo um leite. Então aqui 500 ml de fermento. 500 ml de água morna, tá? Se tiver bem quente na região de vocês, a água não precisa estar morna, pode ser água natural da torneira. Aqui hoje tá meio friozinho, que choveu, então eu vou pôr a água. Vou acrescentar o sal, o açúcar e o óleo. E agora eu vou acrescentando a farinha aos poucos até dar o ponto na minha massa, tá? Então, como eu já fiz
pão com outra farinha, não sei qual vai ser o resultado, se vai gastar 1,5 kg dessa, se vai gastar mais, tá? Mas vamos ver aqui quanto que vai gastar. Vou colocar a farinha aqui até ela desprender um pouco da colher. Assim que ela estiver soltando aqui da colher, aí eu vou pôr a minha luva e começo a sovar a massa com as mãos. Aí quem tem cilindro, se quiser já cilindrar e deixar ele posar cilindrado para amanhã cedo só por assar, já pode, tá? E quem não tem cilindro, pode modelar ele aí com as mãos, do jeito que vocês preferirem e colocar para crescer. Então, o que que eu vou fazer com essa massa? Essa aqui eu vou dividir em duas partes. Uma parte eu vou cilindrar e uma parte eu vou fazer sem cilindrar para vocês verem como que fica. Mas o bom é quando vocês vai fazer, vocês escolhem se vai fazer tudo para cilindrar ou se vai fazer tudo para modelar com as mãos. Que daí para modelar com as mãos, o certo é ela ficar um pouco mais mole, tá? E para cilindrar, ela ficar um pouquinho mais firme. Então, a outra receita que eu vou fazer é a mesma coisa, o mesmo processo desse aqui. Então, eu vou gravar isso aqui e a outra não precisa de eu mostrar para vocês que vai ser o mesmo processo, só vai ser diferente o fermento que já foi reformado hoje, ó. Então, agora já tá com bastante farinha aqui. Agora eu vou pôr minha luvinha, vou colocar a mão na massa e assim que essa massa estiver bem bonita, eu mostro para vocês. Gente, eu acabei de modelar as duas massas. Essa é a primeira massa, eu fiz com o fermento que tava na geladeira, ó. Você coloca o dedo, a massa volta, então tá no ponto exato. Essa é a massa que eu fiz com o fermento que reformou hoje, ó. Mesma coisa, ela volta. Então, o que que eu vou fazer agora? Posso deixar as duas na bacia crescendo até amanhã e amanhã modelar os pães e cilindrar. Ou posso agora dividir, já cilindrar também. Então, o que que eu vou fazer? Como eu vou assar meus pães no forno elétrico, e daí vai dar muita diferença de tempo de uma para a outra, eu vou fazer o seguinte, vou dividir essa massa aqui em duas partes, uma parte eu vou pôr crescer para amanhã, essa aqui também é a mesma coisa, eu vou dividir em duas partes, uma parte eu vou pôr crescer para amanhã, tá? Já mostro para vocês. Ó, gente, eu dividi a massa, essa é a massa que eu fiz com o fermento que tava na geladeira, ó, vou bolear ela certinha, vou pôr aqui na bacia, vou cobrir com um pano e um plástico e deixar até amanhã. Essa aqui é a do fermento que eu reformei hoje, eu não peguei a outra bacia, tá? Vou pegar a outra bacia, vou pôr ela também na bacia e vou deixar crescer até amanhã. Essa é a do fermento que eu reformei hoje e essa é do fermento que tava na geladeira. Então, eu vou pôr nas formas, como eu vou pôr nessas formas aqui, são iguais. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr a etiquetinha para não misturar, que senão até amanhã cedo eu já esqueci qual que é qual. Então, eu vou colocar a etiqueta nas minhas formas. Então, essa é do fermento que eu reformei e essa do que eu não reformei. A gente só vai bolear ela, pode ver que fica uma massa bem lisinha. Aí, vocês fazem aí do jeito que vocês preferirem, tá? Não vai ter complicação esse pão aqui para ninguém fazer. Ó. Segura aqui uma parte e a outra parte você enrola assim, tá? Aí eu vou arrumar ela certinho aqui pra me pôr na forma. O outro pão eu vou fazer a mesma coisa. Você só dá uma abertura assim na massa, ó, que massa lisinha que fica com essa farinha. Uma massa muito boa. Quem tiver um rolinho, um cabo de vassoura, alguma coisa, pode dar uma passada pra ela abrir, mas não é necessário, tá? Só fazer assim, modelar e pôr na forma. Ó, eu vou untar aqui minhas formas, que eu nem untei a forma, mas vai ficar assim, ó. E daí eu vou colocar os pães na forma e deixar crescer até amanhã cedo. Vamos ver qual que vai crescer melhor. Se é o fermento que reformou ou se é o fermento que tá na geladeira. Que daí assim, sem cilindrar, vocês vão ver certinho como que ficou a massa. Se fica cascudo, se não fica cascudo, mas o pão fica muito saboroso do mesmo jeito. A diferença do pão cilindrado é que ele fica mais fofinho, porque você cilindrando a massa, você tá trabalhando o glúten da massa, ó. Então faz assim. Tá. Agora eu vou montar as formas, colocar eles na forma e mostro pra vocês certinho.
Ó, gente, coloquei uma etiquetinha novo. É o fermento que reformou. Esses dois, coloquei etiquetinha. Mostra aqui, Cauã. Novo. Tá certo, Cauã? Uhum. Ó como é que eles ficou na forma, tá? Esses dois, coloquei etiquetinha. Velho, ó. Coloquei etiquetinha. Então, eu vou cobrir eles aqui, ó. Vou pôr um pano em cima das formas. Cada uma. Isso também. Vou pegar aqui o pano e vou cobrir aqueles ali também. E vou jogar um plástico por cima de todos eles e deixar até amanhã cedo. Amanhã cedo eu posso só modelar igual eu modelei esses, ou posso cilindrar. Aí fica a critério de cada um, tá? Aí amanhã cedo eu vejo se eu vou querer cilindrar ou se eu vou só modelar de acordo com o crescimento dos pães. Vou cobrir aqui com um pano também, vou jogar um plástico por cima. E agora, eu falei pra vocês que era 11 horas da noite que eu tava gravando. Não, gente, eu comecei a gravar o vídeo 10 horas. Agora vai dar 11 horas. Então, amanhã cedo eu mostro pra vocês o resultado. Pessoal, agora eu vim mostrar pra vocês os pães. Agora é 7h10 da manhã. Essa, ó, o velho cresceu bastante. O novo cresceu também bastante. Os pães cresceu também, ó. Esse aqui ele esborrachou um pouco porque a massa ficou um pouco mais mole. Esse aqui que já ficou mais durinha, já ficou maior. Então agora eu vou levar esse para assar primeiro a 150 graus no forno elétrico de 30 a 45 minutos. Enquanto esses daqui assa, eu vou cilindrar esses daqui, deixar ele bem cilindrado pra gente ver a diferença dele cilindrado, dele com 2 crescimentos e sem cilindrar, com um crescimento e com 2 crescimentos cilindrado. Então, já eu mostro pra vocês os pães. Gente, ó, já cilindrei, não cilindrei muito não, só de uma cilindrada só pra modelar. Esse aqui é os 2 velhos e esse aqui é os 2 novos, tá? Então, ó como que ficou. Vou deixar eles crescer até a hora aí que eles estiver bom, pra depois eu tá colocando assar. Então, a massa ficou bem mole, e isso dá muita diferença no pão. Os pães com a massa mole, ele tende a crescer, esborrachar e depois de assado ele murcha, tá? Então, isso eu também quero mostrar pra vocês. Aí, num próximo vídeo, eu vou estar gravando uma massa mais mole e uma massa mais dura pra vocês verem a diferença, tá? Então, agora é só deixar crescer, coberto com um pano e um plástico, e assim que crescer, leva pra assar. Pessoal, voltando agora para mostrar para vocês o resultado final dos pães. Esse foi o que eu fiz sem cilindrar, com o fermento novo, tá? Fiz ontem à noite. Esse aqui com o fermento mais velho, que eu fiz ontem à noite. Esse do fermento velho e esse do fermento novo, que eu fiz hoje de manhã, que eu cilindrei, tá? O que aconteceu? Eu tive que sair e deixei os pães pro meu filho colocar assar. Então ele colocou assar, já era meio-dia que ele colocou assar. Aí agora eu vou mostrar pra vocês a diferença do resultado da massa. Deixa eu tirar essa etiqueta daqui. Coloquei só pra... Ó, a mesma quantidade de massa que eu fiz esse pão. Então um pão com um crescimento só, o pão com 2 crescimentos e cilindrado dá muita diferença. Agora vamos mostrar dentro a massa, a diferença aqui dentro, ó. E esse tá fofinho, ó, tá bem fofinho. E esse daqui tá super fofinho. Então, olha a diferença. Um crescimento, 2 crescimentos e cilindrado, ó. Os dois fica fofinho e fica gostoso, mas dá muita diferença. Então, aí agora vocês têm as duas opções: fazer sem cilindrar, fazer cilindrado com 2 crescimentos, fazer com fermento novo e fazer com fermento velho. Então a diferença dos fermentos não mudou nada, as duas massas ficou boa. Que eu vou agora cortar o outro aqui, que é com fermento, já tinha uma semana que estava na geladeira sem reformar e não ficou azedo. Então esse eu fiz sem cilindrar, ó, tá fofinho. Tá fofinho, ó, só que dá muita diferença, um crescimento e 2 crescimentos. Ó, a casquinha fica super fininha também, fica muito gostoso, muito cheiroso. Nenhum dos dois pães ficou azedo. Então, tanto o fermento novo como o fermento que tem uma semana na geladeira,
você vai ter um resultado bom. A única diferença mesmo é sem cilindrar, cilindrado e 2 crescimento. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!